Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a fase dos 2 anos de idade do bebê. Essa fase dos 2 anos de idade também é conhecida como a crise dos 2 anos do bebê. E também é conhecida como a adolescência do bebê. Eu achei que isso não existia, mas eu fui ler sobre isso, fui procurar, pesquisar e realmente isso existe. E aí eu passei a entender que tudo faz sentido. E o que é a adolescência do bebê? Bom, é aquela fase em que a criança ela se dá conta que é um indivíduo e luta para conquistar o seu espaço. E como que ela faz isso? Gritando, batendo nos outros, fazendo birras, se jogando no chão, tudo isso para chamar a atenção. Aí cabe a nós pais termos calma, paciência, e eu sei que isso é muito difícil. E como é, porque estamos passando por essa fase aqui em casa com o nosso caçula. Ele está com 2 anos e praticamente 4 meses e tá bem complicado. Então temos que ter paciência, né? Sei que é difícil, é complicado, mas desse jeito a gente tem que ensinar que eles não vão conseguir nada tendo esse comportamento. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Temos que estabelecer limites e não deixar a criança fazer o que quer e na hora que quer. Para vocês verem como que uma criança é diferente da outra, como que um filho é diferente do outro. Com o Arthur, eu não me lembro de ter passado tudo isso que estamos passando com o Anthony hoje. O Arthur era uma criança mais calma, com 2 anos de idade. O Arthur, assim, a gente falava com ele, claro, ele tinha as fases da birra também, para chamar a atenção nossa, mas não era tanto quanto o Anthony faz hoje. O Arthur, ele tinha os limites dele, ele ia até certo ponto, fazendo uma arte assim, ele ia até certo ponto, até na onde ele conseguia ir. Já o Anthony não, o Anthony, ele ultrapassa de todos os limites. Se ele está fazendo uma arte ali, a gente briga com ele, fala para ele não fazer, ele olha pra gente, ele dá risada e continua fazendo. Esses dias eu até falei com meu esposo, meu Deus, eu não aguento, não sei o que fazer mais, né? Porque como com o Arthur não foi desse jeito, então não é como se eu estivesse vivendo novamente a mesma fase. Parece que é uma coisa totalmente diferente da outra. E realmente é muito diferente um do outro. Eu não sei se é porque também, quando o Anthony nasceu, o Arthur completou 2 anos. Então eu creio assim que era até para ele dar mais trabalho nessa fase por conta de ter um bebê em casa e ele ter apenas 2 anos, mas não. Ele assim foi totalmente diferente. Eu não sei se é porque tudo eu pedia para ele me ajudar junto com o Anthony, né? Tudo eu colocava ele para me ajudar ali e ele gostava de fazer. Então eu creio que por isso que foi diferente. No artigo que eu li falando sobre a adolescência do bebê, tinha uma pergunta lá falando quando que começava, quando que realmente se iniciava essa fase, né, da crise, né, do bebê. Estava lá a resposta que seria de 1 a 3 anos de idade, mas eu creio que a dos 2 anos mesmo de idade, dos 2 até os 3 anos, eu creio que é a mais assim, como se diz, vamos dizer um português claro assim, que é mais crítica, né? É bem complicado, gente. O único episódio que me preocupou com o Arthur, quando ele estava nessa fase, é que tudo que a gente ia falar para ele e ele não aceitava, ele batia a cabeça na parede. Ou às vezes era no chão, ou às vezes era em uma mesa. Onde ele estava, ele ia lá e batia a cabeça na parede. Parede mesmo, onde ele estivesse. E aí a gente perguntou pro pediatra na época o que poderia ser feito. O pediatra só falou pra gente, paciência, porque é uma fase onde ele quer chamar a atenção de vocês. Então, essa foi a única parte assim que foi complicada com o Arthur.
Passou? Passou, mas quando a gente tá no meio dessa fase, a gente fica preocupado. Tem certas situações que a gente fica preocupado e sem saber o que fazer. Por conta disso que eu fui pesquisar e saber um pouco mais o que eu poderia fazer. E em todos os lugares diz que é pra gente ter calma e paciência. E é com todas as crianças que isso acontece? Não. Às vezes uma criança é mais calma que a outra, às vezes a outra é um pouquinho mais bagunceira, um pouquinho mais ativa, e isso não é regra. Às vezes a sua criança ela vai passar por essa fase de um jeito mais tranquilo e às vezes a outra não. Então, a criança ela pode se jogar no chão, ela pode fazer birra em público, ela pode bater a cabeça na parede para chamar a sua atenção. E o que devemos fazer se isso acontece e você está no meio de muita gente, se você está em um shopping, em um lugar aberto, em uma praça, não adianta a gente ir com beliscões, com palmadas, nada disso vai resolver, porque se você fizer isso e você estiver no meio de muita gente, o que a criança vai querer? Ela vai querer chamar mais atenção, ela vai querer ter plateia para ela, então isso não vai adiantar. Então, chegue em casa, converse com seu filho. Aí você vai me dizer, muitos, né, acabam dizendo isso. Ah, mas ele não entende, ele só tem 2 anos, ele tem 1 ano e 7 meses, ele não vai entender. Criança entende sim. Aqui em casa, o Anthony, ele entende tudo. Ele pode não fazer o que a gente manda, né? Ou o que a gente fala assim, não é para fazer. Mas ele entende tudo. Tanto é que se a gente fala, pega uma coisa ali, pega outra ali, ele vai e pega. Então, se você sentar e conversar com eles, eles vão entender sim. Não significa que eles vão aceitar, né? Mas entender, eles vão entender sim. Aí você que está me assistindo deve estar falando, nossa, ela é tão calma, deve ser uma mãezona. Gente, eu não sou calma, né? Eu sou totalmente o oposto disso, mas assim, também não sou a mãe perfeita, mas eu sou aquela mãe que vou educar, que vou chamar atenção, seja em casa, seja no meio dos outros. Claro que no meio dos outros a gente não vai agir como a gente agiria em casa, né? Mas temos que colocar limites, colocar regras, por mais que eles sejam pequenos, mas é de pequenos que a gente tem que começar a educar para poder crescer uma criança educada e que não vá fazer a gente passar vergonha em público. Então, se você tem criança pequena em casa, está passando por essa fase, vamos ter calma, porque é fase, tudo passa. E uma hora essa vai passar também. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de acompanhar aqui o conteúdo sobre maternidade, já deixa seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.